Ansiedade. Você sabia que o Brasil é o país com o maior número de casos da doença, de acordo com a Organização Mundial de Saúde? Em 2019, 18 milhões e 600 mil brasileiros conviviam com essa doença. Cerca de 10% da população. Muita gente. O maior número de casos encontrados em um país. E olha que no ano seguinte, em 2020, nós vivemos a pandemia do Covid, agravando ainda mais a situação. Nós vamos falar sobre este assunto a partir de agora. Eu sou Lília Barros e este é o Comunhão Entrevista. E para conversarmos sobre esse assunto tão importante que atinge todo ser humano, nós convidamos o pastor Marcelo Aguiar, ele que é pastor e psicólogo também, aqui do estúdio conosco. Muito obrigada por ter atendido o nosso convite, pastor. Obrigado, Lília. Bom estar com você, bom estar com todos os nossos irmãos e amigos. Então, pastor, a ansiedade é uma doença mental? Por que eu começo perguntando isso, né? Ontem foi comemorado, foi lembrado, né, o Dia Mundial da Saúde Mental. E agora a gente está tratando de ansiedade. É um problema de transtorno mental? A gente pode usar a palavra ansiedade em dois sentidos. Uma ansiedade normal, que é aquele friozinho na barriga, aquela expectativa Sim. ou preocupação que todo ser humano tem, ou de uma doença mental, um problema emocional sério, que às vezes demanda um atendimento profissional, psicólogo, psiquiatra, para que possa ser solucionado. Tá certo. Nesse caso, as pessoas devem procurar um psicólogo, como o senhor falou, um psiquiatra de imediato, ou existem algumas técnicas que podem ser feitas em casa, com ele mesmo, para aliviar isso? Vai depender da gravidade do quadro. Se eu tenho convivido com a ansiedade por muito tempo, ou de uma maneira muito intensa, é provável que alguma ação menos incisiva não vá surtir o resultado necessário. Casos graves de ansiedade demandam um acompanhamento profissional, de psicoterapia e algumas vezes de medicação, que precisa ser prescrita por um psiquiatra. Com a pandemia, o número de pessoas ansiosas sofrendo com isso aumentou muito isso. O senhor tem percebido isso no seu consultório, na igreja? Com certeza. A gente pode falar, Lília, que hoje se vive uma segunda pandemia. Teve a primeira pandemia da Covid, a gente está saindo dela, e agora nós vivemos uma segunda pandemia, que é a pandemia dos transtornos emocionais. Muitos casos de depressão, de síndrome de pânico, de transtornos de ansiedade, e isso já pode ser visto por uma sobrecarga nos consultórios e também no sistema público de saúde. Mesmo passado esse momento crítico da pandemia, parece que a ansiedade persiste, né? Continua acompanhando as pessoas. Será que a gente vai demorar muito para voltar àquele estado anterior? Pois aí o mundo também não ajuda, né? Porque você sai da crise da Covid, entra a crise da Ucrânia e uma série de outras dificuldades. Eu não quero ser pessimista, mas eu acho que a ansiedade vai acompanhar a humanidade até o final dos tempos, até a volta de Jesus. Então, o senhor falou de crise. Isso significa que o ambiente, as circunstâncias externas afetam? Ela pode ser a causadora da ansiedade ou é algo interior na pessoa? As duas coisas. A ansiedade tem a ver com insegurança. Algumas pessoas são muito inseguras, se cobram demais, são perfeccionistas, exigentes, querem o controle de tudo. São sérios candidatos a problemas de ansiedade. Mas muitas vezes essa falta de previsibilidade, de um ambiente mais hostil, mais difícil, acaba também por influenciar. Então nós podemos dizer que há fatores internos e também fatores ambientais. Nós estamos vivendo aí com uma geração empoderada, né? Sem tabus, com muito mais liberdade. E me parece que essa geração é a mais também ansiosa, mais depressiva. O que está acontecendo? Como é que se explica isso, pastor? A ansiedade é considerada o mal do século. O século XXI é chamado de a era da ansiedade. Por que isso? Porque o mundo tem ficado cada vez mais complexo. Às vezes você vai numa sorveteria básica
e te oferece 3 opções. Tem o sorvete branco, o marrom e o misto. Você não tem que escolher. Mas se você vai numa sorveteria onde há dezenas, centenas de sabores, a questão fica mais complicada. Por um lado, a gente pode dizer, há uma riqueza maior de ofertas, mas por outro, uma necessidade maior de decisões. A vida tem ficado mais complicada, mais exigente. Junto com todo o avanço de tecnologia, com todo o progresso das ciências, somos acompanhados por um adoecimento, uma instabilidade, uma falta de segurança, uma necessidade de escolher entre muitas variáveis. É um prato cheio para a ansiedade. Sim, inclusive o Atlas da Juventude, fez um levantamento, acho que é a 3ª edição, voltado para a juventude com relação à ansiedade. E eles estão revelando que isso tem crescido muito mesmo no meio das pessoas de uma faixa etária aí de 14 a 20 e poucos anos. A gente tem crianças, adolescentes com o chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que está relacionado com ansiedade. Adolescentes, jovens com síndrome de pânico, sofrendo do transtorno de estresse pós-traumático, a própria questão da automutilação, que muitas vezes é uma maneira do adolescente, do jovem, descarregar a sua ansiedade, o seu sofrimento. Essa galerinha mais jovem, por um lado, mais antenada com os avanços da tecnologia, por outro, menos experiente para fazer frente às exigências da vida. É uma infância menos tranquila, mais preocupante, mais ansiosa. E por falar em automutilação, a gente tem informação de que quem faz isso é porque está num sofrimento tão grande que ele se machuca para não sentir a dor da alma. É isso mesmo? Sim, é isso. Porque às vezes a dor física atenua o sofrimento emocional. É algo assim até difícil de compreender, mas só aquela pessoa que está sofrendo essa dor é capaz de entender essa realidade. Então isso significa que a dor emocional, a dor da alma, ela pode ser, ou ela é pior, maior do que uma dor física? Pode ser, pode ser. Às vezes o sofrimento emocional é tão grande que a pessoa escolhe um sofrimento físico, por mais doido que isso possa parecer, porque é claro que em longo prazo o sofrimento físico vai aumentar o sofrimento emocional, vai virar uma bola de neve. E o que o sofrimento da ansiedade tem a ver com fé, com espiritualidade? São coisas que podem caminhar juntas ou eu tenho um e não tenho outro? O ser humano é um todo, embora seja constituído de diferentes aspectos. O aspecto emocional não é idêntico ao aspecto espiritual, mas um pode influenciar e certamente influencia o outro. Quando a gente está bem com Deus, isso vai nos trazer um senso de segurança, de previsibilidade, que vai ser muito benéfico para o indivíduo ansioso. A Bíblia chega a dizer, não estejais ansiosos com coisa alguma. Eu confesso a você que ainda não atingi esse patamar. Como não ficar ansioso com coisa alguma num mundo como esse? É um desafio, né, pastor? Não é? Mas o mundo sempre foi um lugar inseguro. Se a gente pensar que quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, que passava por tantas exigências em um mundo de perseguições e aflições, não é um ideal impossível. A gente tem que estar sempre buscando, colocando a nossa fé em Deus, entregando o nosso amanhã a Deus, como nos orientou o Senhor Jesus no Sermão da Montanha. Então o crente, ele pode ser um crente sincero, o crente que realmente busca Deus, busca comunhão e ainda assim sofrer de ansiedade. Claro, uma pessoa pode estar bem espiritualmente e não estar tão bem emocionalmente. E vice-versa, o outro lado também é positivo. Agora, quando nós estamos bem espiritualmente, isso afeta o nosso emocional. No caso de algumas pessoas, a experiência de vida, os traumas, as dificuldades particulares podem ser mais intensas. E aí, além do benefício espiritual que a fé em Jesus lhe proporciona, também os recursos da medicina que Deus deixou aqui na Terra para nos abençoar, os recursos da psicologia serão usados por Deus para a restauração dessa pessoa. É verdade, até pouco tempo
havia um tabu ou um preconceito com relação a buscar ajuda em terapias, em psiquiatras, mas são ferramentas que Deus deixa, né? Claro, há um preconceito, especialmente relacionado às enfermidades emocionais, que por não poderem ser vistas ou tocadas, são vistas como falta de fé ou falta de força de vontade, mas eu digo para você, não é pelo fato de elas não poderem ser medidas ou pesadas que elas são menos reais. O senhor citou um versículo bíblico muito conhecido. Eu tenho uma pergunta, não sei se todas as versões dizem a mesma coisa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ok, por coisa alguma. Mas a ideia de não andar significa que em algum momento a gente pode ficar ansioso? Eu acredito que sim. Ansiedade tem a ver com expectativa. Existe até aquela ansiedade positiva, que é você aguardar pelo dia do seu aniversário, o dia de uma viagem, e a igreja aguarda com ansiedade a volta do Senhor Jesus. Mas há um aspecto negativo da ansiedade, que é o medo do amanhã, o medo do futuro. E isso a gente pode vencer pela lembrança de que todos os nossos dias estão entregues nas mãos do nosso Salvador. Pastor, essa pandemia da ansiedade, conforme o senhor mesmo conceituou, ela está mudando alguma coisa no ministério pastoral, no trato com o rebanho, na estrutura da igreja, no estilo de pastoreio? Eu acredito, Lília, que é uma necessidade que o pastor, especialmente, precisa enfrentar. Que as mensagens do pastor sejam oferecendo lá do púlpito o ânimo, a segurança que a pessoa precisa, que o gabinete pastoral seja um espaço, não para julgamento ou repreensão, mas para o acolhimento, para a ajuda. O ministério da igreja sempre se foca nas necessidades da sua época. E se esta é uma época em que muitos dos nossos irmãos têm adoecido emocionalmente, a igreja, o pastor, o amparo dos irmãos, tudo isso pode ser extremamente benéfico. Durante a pandemia, o culto virtual foi uma necessidade e as igrejas se prepararam para isso. Mas houve esse afastamento físico dos irmãos. Isso também teria contribuído, e hoje essa retomada física está mais difícil. Qual a sua visão sobre isso e a sua experiência na igreja? Com certeza o isolamento social concorreu para o adoecimento emocional. Ele foi necessário, mas ele tem o seu preço. Há algumas pessoas que hoje estão demorando a voltar ao convívio com a igreja, e isso é muito ruim, não apenas espiritualmente, mas emocionalmente também. Gente precisa de gente, de toque, de cheiro, de interação. A internet nos ajuda de uma maneira profunda, mas não é substituto para a interação face a face, olho no olho, para o abraço, para o aperto de mão. Para que o nosso ouvinte possa detectar se ele está sofrendo desse transtorno, quais são os sintomas principais e iniciais da ansiedade? O hormônio associado à ansiedade é a adrenalina. É o hormônio responsável pela reação de luta ou fuga. Ele promove uma série de mudanças no nosso corpo, como o batimento acelerado do coração, a falta de sono, a boca seca. Então, quando a gente identifica alguns desses sintomas físicos mesmos, aliados à tristeza, a um sentimento de insegurança, a uma vontade de chorar, a gente começa a perceber, opa, eu não estou no meu normal. É provável que a ansiedade esteja se instalando. E aí é a hora de buscar ajuda, seja ajuda de um irmão, do pastor, em oração, seja em casos mais severos, a ajuda de um profissional para tratamento. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está liderando aí, né, o ranking de país com o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. Esses dados são de 2019. O brasileiro, então, ele é mais ansioso que os demais, segundo a OMS. Há alguma característica no brasileiro que leva ele a ter esse comportamento mais preocupado? Pois é, né? E isso até desmente um pouco a imagem que o brasileiro tem lá fora de que ele é um cara despreocupado, que só pensa em samba e futebol. Os dados remetem a uma realidade diferente.
Talvez por sermos ainda um país em desenvolvimento, com muitas exigências sociais, com sentimentos conflitantes com relação à corrupção, à violência, o brasileiro acabe vivendo tão sobressaltado como tem vivido nesses últimos anos. Pastor, para encerrar a nossa conversa, a nossa entrevista, para onde estamos caminhando? E para onde a igreja deve caminhar para tentar mitigar esse problema que a gente está vivendo no mundo? Eu tenho boas e más notícias. A má notícia é que as coisas ainda vão piorar antes de ficarem muito, muito boas. A gente sabe que a volta de Jesus se aproxima e que antes de Jesus voltar, algumas coisas difíceis vão acontecer. A Bíblia não fala que o mundo vai melhorar, não. Pelo contrário, que a situação vai ficar cada vez mais difícil. A boa notícia é que Cristo prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não apenas nos dias em que o sol brilha e o vento sopra a favor, naqueles dias nublados em que a chuva está sobre a nossa cabeça e a tempestade nos afronta, também nesses dias Jesus está conosco. Então não há o que temer. Nossas almas, nossas vidas estão seguras nas mãos do nosso Salvador. Pastor Marcelo Aguiar, psicólogo, pastor, muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Eu é que agradeço e espero que essas informações abençoem a muitos que as ouvirem e que possam passá-las adiante também para ajudar outras pessoas. Eu sou Lília Barros e este é o Comunhão Entrevista. O conteúdo você acompanha nas nossas plataformas digitais.